Pode ser, Ricardo. Pode. Estamos pronto aqui com o dedo no gatilho. Vamos lá, então. Bom, primeiro agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso último e 10º webinar da série BIM na Prática, que é uma parceria entre o CAL Sergipe e a Câmara Brasileira de BIM de Sergipe, com o objetivo de incentivar e disseminar o uso do BIM no mercado de trabalho da arquitetura e urbanismo, engenharias, além da troca de experiências. Bom, hoje, na nossa última edição, o 10º webinar da série, teremos como palestrante o eletrotécnico especialista em BIM, Ricardo Freitas, que traz o tema Como aumentar a produtividade em escritórios com o Dynamo. Para mediar o webinar 10, nós teremos, representando o ACBIM Sergipe, o vice-presidente da instituição, o engenheiro eletricista Maurício Arce, e representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe, o nosso conselheiro federal, arquiteto urbanista Fernando Márcio de Oliveira. Nós lembramos que nosso webinar está sendo gravado, o vídeo será disponibilizado na íntegra em nossos sites, tanto do CAL Sergipe quanto o site da CEBIM Sergipe. Nós pedimos a gentileza que todos, exceto o palestrante, permaneçam com os microfones e as câmeras desligados. E qualquer dúvida, podem ficar à vontade para usar o chat para escrever os questionamentos que vocês tiverem. Por fim, nós vamos colocar também um link, né, da pesquisa de satisfação desse webinar 10 no chat, para vocês responderem e darem um feedback, que é coisa rápida para a gente. Ricardo Freitas é eletrotécnico especialista em Dynamo, fundador da empresa OnBeam Technology, uma das empresas incubadas em 2017 no Porto Digital, que é o 5º maior parque tecnológico do mundo. Desenvolvedor de soluções em programação, consultor de soluções BIM e pioneiro no ensino de Generative Design no Brasil. Eu passo a palavra para o Ricardo Freitas, fiquem à vontade para usar o chat para qualquer questionamento. Nós lembramos também que os nossos 2 mediadores vão intervir, né, na palestra, durante a palestra e ao final da apresentação do palestrante. Ricardo Freitas, fique à vontade, pode compartilhar a tela agora. Tá, joia. Muito obrigado. Depois de uma introdução dessa, a gente fica acanhado aqui para falar alguma coisa. Muito obrigado. Disponha sempre. Deixa eu compartilhar aqui, tela 1. Pronto. Se estiverem vendo a minha tela, deem um ok aí. Beleza? Já está visível. Maravilha. Tá ótimo. Gente, primeiro agradecer logo de antemão o convite, né? Maravilhoso de estar aqui, né? Numa sexta-feira, a gente falando sobre isso. Eu falei pro pessoal disse, olha, se deixar eu falar a noite inteira, tá? Porque eu adoro isso. Adoro o que faço. E outra, né? A gente tá entre amigos aqui, né? Muita gente conhecida participando. Então, gente, fiquem à vontade para intervir a qualquer momento, tá bom? Bom, para quem ainda... Vou começar logo aqui, né? Para quem ainda não conhece o Dynamo, eu vou logo mostrar ele. Estava falando para o Fernando logo quando eu cheguei, eu gosto de mostrar as coisas acontecendo assim mesmo, né? Eu corro esse risco de fazer as demonstrações. Gente, o Dynamo é esse software aqui, ó, que eu estou mostrando. Nesse caso aqui, ele está vinculado com o Revit. Ele funciona dentro do Revit, mas ele funciona também dentro de outros softwares Autodesk. Como o Civil 3D, o Formit, entre outros. E também funciona a parte aqui no Windows mesmo, o Dynamo está aqui como um software desvinculado de outro, né? Para quem lembra aí do Lisp, lá, né, que é uma linguagem que se manteve durante muito tempo, a ideia é mais ou menos a mesma. A ideia é você ter uma linguagem de programação associada ao software que você trabalha. E é isso que o Dynamo é. Ele é uma linguagem de programação. Só que ele é uma linguagem de programação com um paradigma um pouco diferente. Deixa eu abrir aqui uma rotina. Rapidão. A gente chama de rotina, né? Os algoritmos que a gente faz. Pronto.
Vocês vão ver por que é diferente das linguagens de programação tradicionais, né? Porque o Dynamo ele tem um paradigma não textual, né? Visual. Então, o nosso algoritmo ele se parece muito como se fosse um fluxo de processo, né? Ao invés de ser só texto, né? Como é tradicionalmente escrito um algoritmo. Deixa eu abrir um aqui também, para quem não conhece, acho que é legal. Eu vou abrir qualquer rotina aqui que tem texto. Ó. Isso é uma linguagem textual tradicional, então parece como se fosse um livro, né? Você está escrevendo um código, isso aqui é uma série de instruções para o computador executar, né? Então, tradicionalmente é escrito dessa forma e tem muitas linguagens assim. O Dynamo traz um paradigma diferente, por quê? Porque a ideia é que, para entender isso aqui, a gente tem que estudar um pouco mais de programação, a gente tem que se dedicar um pouco mais à programação. O que não é o caso de engenheiros e arquitetos, geralmente. Né? A gente foca, eu não sou arquiteto, mas assim, tenho muito contato com arquitetos o tempo todo. Trabalho numa empresa de arquitetura hoje, né? A TIE Von Hart, né? E, bom, a gente não se dedicou na nossa vida profissional a ser programador, a estudar isso aqui. Então, criou-se uma linguagem como essa aqui, com paradigma visual, para facilitar o nosso contato com isso. E por quê, né? Porque essa coisa de quero facilitar para que as pessoas, os profissionais que não são programadores, tenham contato com programação. Obrigado, Fernando. É, a gente é grande, a TIE é bem grande. E aí, por que a gente... é legal a gente usar isso aqui. Gente, vocês vão ver, né? Eu vou fazer várias demonstrações. É interessante, né? Hoje, todas as profissões, a gente antigamente a gente ainda discutia se a gente ia informatizar alguma coisa. Hoje em dia não se discute mais isso, né? Todas as profissões, elas usam computadores, né? E o jeito melhor da gente manipular os computadores é através de programação. Facilita muito, a gente consegue facilitar muita coisa, né, na nossa vida de profissional, sabendo um pouco mais de programação. Então, isso é uma rotina aqui, tá? Feita, inclusive, uma das rotinas que a gente usa lá na AW, né, que eu fiz. Depois eu vou mostrar o que é que ela é. Mas parece um fluxo de processo, né? E é um fluxo de processo mesmo. É um fluxo de processo, só que é um fluxo de processo desenhado para a máquina executar, o computador. Não é uma pessoa. Mas é um desenho de processo, sim. Né? Cada caixinha dessa corresponde a uma funcionalidade, alguma coisa que a máquina vai executar para a gente. Tá? É bem bacana. Então, isso facilita nosso approach com isso, com o mundo de programação. Então, por isso que o Dynamo foi criado, baseado já em outras linguagens assim, visuais que já existiam, como o Grasshopper, o Generative Components da Bentley, né, já existiam, e o Dynamo foi criado para trabalhar junto com os softwares Autodesk com esse mesmo paradigma. Bom, isso é o Dynamo. Eu gosto porque ele é simples. Como software, não tem nada demais. E isso é legal porque a gente não fica com milhares de botões de coisas para pesquisar. Ele, como software, é bem simples e é isso, tá? Aí, mas isso foi para a gente falar o que era o Dynamo e por que, né, é que os escritórios, as empresas hoje estão buscando esse tipo de tecnologia. Bom, gente, eu tenho atuado aí já, como foi dito na introdução, né, já há um bom tempo. Eu fui a primeira pessoa, pelo menos, a divulgar isso no Brasil, a ensinar e a estudar sobre isso. E a gente tem observado isso aqui, ó, no mercado. Né? Eu sempre costumo falar, nas minhas palestras, aulas, treinamentos, eu trago a minha experiência, a minha vivência de mercado. Então, tudo que eu mostro, as obras que eu mostro, que eu participei, são projetos que eu fiz parte diretamente. Por que isso? Porque quando a gente vê essas tecnologias, geralmente a gente acha que isso acontece lá fora.
lá fora, né, é do Brasil. E não é verdade, a gente está usando muito isso aqui e tem muito escritório já usando. Então eu gosto de mostrar para a gente ver que é palpável, né? Hoje o acesso à informação é uma coisa maravilhosa, né? A gente tem uma facilidade muito grande de acesso à informação. Então, de acordo com a minha vivência, com o que eu venho trabalhando no mercado já há um bom tempo, eu percebo esses 3 pilares aqui. Sempre que alguém me pede para fazer uma rotina, que alguém me pede para usar alguma coisa com Dynamo, tem a ver com uma dessas 3 coisas ou as 3 ao mesmo tempo. Então, porque o que a gente vê geralmente quando se fala de Generative Design, Dynamo, a gente pensa logo em geometria, né? A gente vê aqueles prédios com formas bem ousadas, né? Bem criativas. A gente sempre vê isso, essa tecnologia muito associada à geometria. Mas eu estou para falar para vocês que o mercado tem mostrado outro cenário. O que tem se usado muito mais essas tecnologias é para isso aqui, tá? Automação. Começa por aqui. E é o nosso tema principal. Né? É automação. As empresas têm buscado muito isso. Tá? E aí eu vou mostrar algumas coisas. E por que automação, né, gente? Por que é automação? Porque a gente passou aí por uma fase que a gente sabe, uma turbulência política muito grande, uma instabilidade econômica, e aí ainda vem o advento de tudo que é acontecendo no mundo atualmente. As empresas não podiam parar de trabalhar, não podiam fechar suas portas, né? Teve redução de quadro em muitas empresas na construção civil, isso a gente sabe, né? E o que é que acontece? Você tem menos gente, mas você agora tem você tem os mesmos prazos de entrega e o cliente querendo pagar menos. Ainda tem mais essa, né? O cliente querendo pagar menos. Então, como é que resolve essa equação para um escritório de arquitetura, por exemplo? Que agora é um escritório que às vezes esse já tinha 100 funcionários, agora está com 2 ou 3. E tem que produzir, tem que dar resultado. Então, começou-se uma busca aí pelo ouro, né? Que é esse ouro da automação, porque tem muito processo que a gente sabe que dá para automatizar, né, no nosso dia a dia de trabalho, né? E a gente sabe que é trabalho, gente, que não gera valor, né? Muita gente pensa, não, pô, vou automatizar, vou substituir o arquiteto, né? Se fala muito isso, vou substituir o engenheiro. Não é isso, gente. Essas automações é exatamente para você fazer o trabalho de arquiteto, o trabalho de engenheiro, né? Eu sempre falo assim, ninguém se formou em arquitetura e engenharia para passar um dia inteiro dando Ctrl+C, Ctrl+V em bloquinho, copiando e colando. Ou simplesmente fazendo trabalho que não gera valor, né? Então, por isso, essa necessidade muito grande de automação nas empresas, principalmente com o advento do BIM. Vem BIM, quando a gente fala a palavra BIM, parece que está intrínseco automaticamente a questão de orçamentação, de quantificação, né? Então, está intrínseco. Então, o BIM já possibilita, perdão, muitas automações, mas tem coisas, às vezes, das empresas muito específicas, né? Que aí, realmente, a gente, às vezes, tem que partir para a questão de programação. Bom, então, vem a parte de automação. E quando se fala de BIM, também tem outra palavrinha que está muito ligada ao BIM, que é interoperabilidade, né? Quem estuda BIM, qualquer coisa de BIM, vai ouvir essa palavra até cansar. O que é interoperabilidade? É a gente pegar, quando a gente está falando de BIM, né? A gente conseguir mandar informação de um software para o outro. Aí a gente diz, mas Ricardo, mas a gente já faz isso. A gente já faz isso no nosso dia a dia. Eu pego e exporto um arquivo, a pessoa abre lá do outro lado e vida que segue. Mas só que dentro de um fluxo de uma empresa, essa questão de eu exporto um arquivo, a pessoa abre do outro lado, e isso a gente não precisa dizer aqui,
Tem muita gente experiente aqui vendo a palestra, graças a Deus. A gente sabe que isso, o tanto de problema que isso causa, desde questão de armazenamento, de versionamento de arquivo e tal. Então, com o Dynamo, a gente consegue resolver muita coisa disso aqui, gente. Às vezes até sem mandar arquivo. A gente consegue mandar comandos, ordens de um software para o outro, sem precisar mandar necessariamente um arquivo. Então, a interoperabilidade se torna muito mais rica e a gente consegue interagir muita coisa, né? Antes de trabalhar na TIA, eu trabalhei numa empresa de esquadrias, lá em Recife, chamada Pórtico Esquadrias, e assim, uma grande problemática que a gente tinha era exatamente essa transferência de informação de um software para outro, né? E a gente consegue resolver, por exemplo, eu preciso do Revit exportar pontos para uma estação total, para marcação em obra. Eu preciso fazer o contrário, pegar da estação total e importar esses pontos no Revit. Enfim, esse tipo de questão é muito recorrente quando a gente vai para o BIM, quando a gente vai para o mundo de escritórios de projeto que estão trabalhando com BIM. Aí, por fim, vem a tal da geometria. Veja como ela entra depois aqui na jogada. Por quê? Porque a demanda nunca, assim, é raro, raríssimo, ter alguma coisa. Eu preciso de um algoritmo para fazer a geometria do meu edifício. Até porque o processo de criação de arquitetura, ele ocorre de várias formas, né? Cada um tem seu meio de criação. Então, a geometria aqui, no mercado atual brasileiro e mundial também, ela fica mais lá atrás. E o que a gente vê muito é demanda por automação e interoperabilidade. Eu preciso fazer as coisas automáticas e eu preciso conversar software com software. Mas por que que entra a geometria aqui? A geometria entra aqui porque, segundo a gente vem tendo experiência aí desenvolvendo rotinas para muita gente e tal, a gente vê que muitos e muitos e muitos problemas, quando se fala de arquitetura e engenharia, estão relacionados com geometria. E aí eu vou fazer algumas demonstrações. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, fique à vontade já nesse momento, tá bom? Mas aí o Dynamo entra como uma figura aqui, uma ferramenta para resolver esse tripé aqui. Esse tripé aqui é onde o bicho pega quando a gente está trabalhando com BIM. Quer ver outro exemplo, só para fechar? Trabalho, vou falando de software aqui, né? Trabalho no, como é que chamam de instalações, algum software AutoQI. Trabalho com AutoQI e quero mandar para o Revit. E aí, como é que funciona? Vou mandar IFC? Cara, será que funciona? Será que dá certo? Será que não dá? Eu preciso mandar tudo que vem no modelo? Ou eu só precisava mandar tubo? Tubo de água fria, por exemplo. Será que eu consigo, com essas ferramentas, com programação, né? Aí a gente vê que tem muitas saídas. Muitas saídas. Então, eu vou aqui para o software, para não me estender muito aqui no tempo. Tá? Então, vejam. Por exemplo, tenho esse modelinho de exemplo aqui. Tá certo? Vou usar o Dynamo aqui. Eu vou tentar deixar lado a lado aqui para a gente conseguir ver. Para ver se a gente consegue ver. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu puxar aqui. Para não ter que fechar a janela. Eu vou puxar ela aqui para o lado. Por exemplo, essa rotina aqui, ela é utilizada lá na AW para modelagem de pisos. Então, o arquiteto especifica, tem uma plataforma de especificação, ele vai especificar, vai dizer aqui é um piso vinílico, aqui é um piso cerâmico e tal. E a rotina vai modelar para a gente. E ela vai modelar, eu vou colocar para rodar aqui, ó. Olha lá. Modelou aqui o piso. Não estão todos selecionados, somente alguns. Eu vou isolar os pisos que foram modelados. E eu quero mostrar para vocês um detalhe desta modelagem.
Deixa eu ver aqui se ele não estava escolhido para modelar. Deixa eu voltar aqui, eu disse eu corro o risco, né, de apresentar ao vivo, né? Deixa eu voltar aqui. Não quero somente especificar a base, eu quero que ele modele a base também. Eu vou fechar, vou abrir novamente. Porque essa rotina ela tem uma inteligência. Ela não só modela o piso de acabamento, mas, por exemplo, se aqui for um banheiro, que aqui é um banheirinho, precisa de impermeabilização? Precisa. Então modela para mim a impermeabilização. Aqui no staff, né, que é esse ambiente maior aqui, vai ser piso vinílico? Vai. Então tem um piso elevado. Coisas desse tipo. Então ela já decide, toma algumas decisões que são padrão da construção na AW, por exemplo, na empresa. A rotina já toma algumas coisas que a gente já sabe que é daquele jeito. Não precisa o arquiteto se preocupar em fazer a especificação, em desenhar. Ó, então aqui ele já fez, ó, deixa eu ver o que é isso. Piso elevado. Então nessa sala aqui, como é carpete, tem piso elevado. O arquiteto somente diz, ó, eu quero carpete e quero piso elevado. Aliás, diz, eu quero só carpete. Aí é sobre contrapiso ou é sobre piso elevado? Não, é sobre piso elevado. A rotina vai lá, modela o carpete e modela o piso elevado. Então, ela já toma algumas decisões. E, gente, não sei se todo mundo aqui trabalha com Revit, mas a gente sabe o trabalho que é, por exemplo, pegar um piso desse aqui e ficar modelando no Revit, né? Um tempo perdido do arquiteto. Né? Vamos combinar que desenhar isso aqui é um tempo perdido do arquiteto. A hora do arquiteto é cara para fazer isso. Ô, Ricardo, ele pega essa informação em um arquivo, numa planilha, onde que ele Não, pega? nós temos uma estratégia própria, né? Eu não posso mostrar muito aqui, mas Tudo bem. Então ele pega em nós outro. temos. Ela pega a informação em algum lugar. Poderia ser no arquivo externo, como você disse, pode ser em nuvem, pode pegar de alguma coisa na nuvem. Tem muitas possibilidades. Então Mas, o arquiteto define lá o acabamento, né, dos pisos de todo o projeto e ele exatamente. vai lá e modela, né? E a rotina vai e modela para ele. Então é como se fosse um estagiário barato, né? Rápido, né? Vamos dizer assim, né? E aí a gente coloca uma certa inteligência dentro disso para já tomar algumas decisões que são padrão. Como eu falei, por exemplo, a questão se tem piso elevado, se não tem, se tem impermeabilização, se não tem, né? Que no dia a dia de projeto, na correria de projeto, é comum a pessoa esquece, passa batido, né? Até porque na AW, né? O case da AW, por exemplo, é uma empresa que ela precisa muito de automação. A meta de entrega de projeto, gente, é insana. São 10 dias, 10 dias, tem um programa chamado N mais 10, que do dia que bate o martelo com o cliente para entregar tudo, arquitetura, instalações, tudo que tem direito, são 10 dias. E ainda o pessoal comenta que esses 10 dias, na prática, são 7. Então, é insano. O prazo de entrega de projeto é insano. E aí, por isso que entra a questão da automação. Aí, deixa eu abrir aqui uma outra. Deixa eu abrir aqui revestimento. Revestimento. Vou abrir revestimento, que é um caso, né, bem comum aí que a gente... Funciona a lógica da mesma forma. Mas aí a gente coloca a inteligência padrão, que a gente já tem coisa que os arquitetos já sabem. E que dá o maior trabalho de fazer, que perde tempo fazendo. Deixa a rotina abrir aqui. Perde tempo e gera erros, né? Normalmente gera Gera erros, erro. qualquer coisa. É um trabalho que não agrega valor. Tipo, ficar desenhando piso. Né? Eu já defini o ambiente, né? Que o que arquiteto desenha é aqui a separação dos ambientes, a definição do espaço, né? Mas desenhar o piso, putz, né? Revestimento. A gente usa lá na W as famosas paredes cebola, né? Como fala, né? Então, dá um mau trabalho de fazer isso, dá um mau trabalho.
Eu vou botar aqui para rodar. Deixa a rotina rodar aqui, ó. Pronto. Tá lá os revestimentos modelados. A altura do revestimento, o arquiteto não precisa especificar. Por quê? Porque lá na especificação ele já diz que essa sala tem um forro. Como a sala tem um forro, eu já sei que o revestimento vai até só o forro. Então a rotina, ali naquele ambiente vai ter forro. Qual a altura do forro? Foi dito lá a altura do forro. Então o revestimento vai ficar até a altura do forro. Aqui no staff não tem forro, então faz até a laje, por exemplo. Esse modelinho aqui é um modelinho de teste meu, né? Então vocês vão ver alguns detalhes aí que não batem e tal, mas eu estresso bastante o modelo para poder detectar os erros sempre com antecedência, né? E ele já junta, então já fez o recorte aqui da parede, né? Enfim, já recortou as esquadrias aqui, ó, tá automaticamente. Ó, e fez o revestimento por dentro e por fora, né? Tudo isso em todos os ambientes, ó. Certo? Então, esse tipo de automação é que é bacana. Outra coisa que dá o maior trabalho, rodapé. A gente modela rodapé. Tá? Por quê? Por que modela rodapé? Porque é projeto de interiores. E um rodapé influencia, por exemplo, um projeto de um móvel, por exemplo. Né? Vai colocar um móvel lá, uma mobília, o rodapé interfere e tal. Então, o pessoal fica atento a muitos detalhes arquitetônicos. Então, modela esse rodapé. Então, tem um algoritmo também para modelar o rodapé, que é uma coisa, nossa, é muito chato modelar rodapé. Olha lá, modelou os rodapés. Ah, então, de todas as salas, né? Você vê que são alguns segundos. A rotina leva alguns segundos. Então, isso, ó, e já fez aqui dos pilares também, né? Vem aqui contornando tudo, né? Já fez aqui ó, o rodapé, ó. A rotina modela já evitando a esquadria e tudo mais. A gente, isso sempre fica em constante evolução, né? Mas, vejam, né? Então, eu, sem nem ser arquiteto aqui, só, lógico, tem as especificações, mas basta ir rodando. Né? A rotina é usada como um auxiliar de modelagem. Lógico, às vezes sempre tem um ajuste fino ou outro para se fazer, né? Sempre tem bastante, na verdade. Mas a rotina serve como auxiliar de modelagem para acelerar o processo de entrega desse tipo de coisa. Né? Então, outra coisa que é muito, muito, muito chata de fazer, que, meu Deus, eu ficava realmente com pena do pessoal, sabe? É a parte de especificação de drywall. Interiores corporativos usam muito drywall. Deixa eu pegar aqui. Então, por exemplo, né? Não sei se todo mundo já trabalhou com drywall, mas enfim, eu tive que ter um curso AW de drywall, né? Porque, nossa senhora, é um mundo de possibilidades. Eu que trabalhei com esquadria, já fui assim, meio sem, já sabendo como é que era. E drywall tem uma similaridade muito grande, são muitas possibilidades, né? Se um ambiente é úmido de um lado, é seco do outro, é uma chapa de um jeito, outra chapa do outro, a estrutura da parede, a montagem da parede, a parede é curvada, não é curvada, a maneira como se quantifica drywall, por exemplo, o Revit não entrega, né? A parte de quantificação, né? Porque tem um tal de um septo aqui, que é essa região aqui em cima da esquadria, né? O fornecedor cobra isso como metro linear. Então eu não posso contabilizar isso aqui na área total da parede. O Revit até dá área total da parede, recortada e tal, recorta na esquadria, mas essa região aqui em cima o pessoal chama de septo. Saiu aqui meu negocinho de desenho. Bom, essa região aqui em cima se chama de septo e se quantifica isso com metro linear. Então imagine que o pessoal de orçamento fazia essas contas na mão.
né? Pega o modelo, vai lá e tal. Então, a gente fez uma rotina que o arquiteto modela uma drywall genérica, ele não se preocupa em especificar qual drywall vai aqui. Ele diz, bom, esse ambiente aqui é uma sala de reunião e esse outro é um staff. Ou esse ambiente aqui é um banheiro, esse outro aqui é outro banheiro. A própria rotina escolhe a drywall que vai aí. Por quê? Porque tem regras muito claras disso. Só que o pessoal, a gente trabalhava com um monte de type de drywall, né? Então, imagine, toda parede que eu for desenhar, eu tenho que escolher nessa lista imensa qual drywall que vai, né? Imagina o trabalho, né? É muita. Aqui não tem nem tudo, é um monte de possibilidade de drywall. Então, a gente fez um fluxo onde o arquiteto pode modelar, se ele quiser, com drywall genérica e a rotina, com base no que a gente levantou na empresa com o pessoal do drywall, vai determinar qual a drywall, qual a estrutura, qual o plaqueamento, se tem septo, se não tem, faz a conta. Então, só para vocês terem uma ideia aqui o que essa rotina está fazendo, aqui é a parte de cálculo de área e de septo de drywall. Então, todo aquele cálculo manual que o pessoal fazia está aqui dentro. Se tem septo inferior, se tem septo superior, quantos metros de septo tem na parede, quanto não tem, tem esquadria, não tem. Então, toda essa parte de cálculo está aqui. Tem um troço chamado banda acústica, que é uma fita que vai... se a drywall encosta num outro elemento que não é drywall, tem uma fita que se coloca aqui, né, para a questão de acústica. Então, o pessoal tinha que levantar isso na mão também. Então, a gente colocou aqui o cálculo automático de banda acústica. Tá aqui, né, a parte de banda acústica. E por que que isso é possível? Porque é uma regra muito clara. E o BIM possibilita isso, porque o BIM sabe o que é uma parede. O modelo BIM, ele sabe o que é uma parede, ele sabe o que é um pilar. Não é desenho, não são linhas e traços, né? São elementos, objetos que têm sua característica. Então, a drywall sabe que é uma drywall, a esquadria sabe que é uma esquadria, o pilar sabe que é um pilar. Então, a gente, usando programação, consegue fazer com que a rotina identifique isso. Então, ó, já fiz cálculo de drywall, banda acústica, tem a parte da montagem da drywall e septo recuado. Qual parede é um septo, né? Tem uns tipos de septos que são assim, né? Essa parede tá voando aqui, né, gente? Desconsiderei, como eu disse, é um modelo de teste, mas às vezes tem um septo que é uma paredinha lá em cima só. Então, isso tem que ser classificado como septo. E tem várias classificações das drywalls. Ela surge da laje até a laje, ela é do piso acabado até a laje. Tudo isso influencia no orçamento, na montagem, na construção, em obra. E o pessoal escolhia isso na mão, né? Botava na mão. Então, isso aqui é para dizer se a drywall é de laje a laje, se ela é de piso acabado a laje, enfim. Aqui vem toda a parte agora de classificação. A classificação é a questão do chapeamento. Aliás, tem muitos itens na classificação, né? Qual chapa que vai, qual estrutura que vai. A drywall é curva ou não? Por exemplo, porque construir uma drywall curva é mais caro. Então, o orçamento orça diferente. Então, veja, tudo isso são demandas reais de projeto dia a dia de um escritório que também constrói, né? A AW não só faz projeto, mas faz a construção. Então, Oi. No caso das chapas, o arquiteto escolhe quantas chapas tem de cada lado ou o sistema interpreta com base em algum algoritmo? E outra coisa também no corredor, você estava mostrando aí, eu tenho, por exemplo, o banheiro ali, você tem uma chapa de umidade, vamos supor que atrás você precisasse ter resistente a fogo. Isso. Você vai inserir como? O arquiteto insere isso como? Como é que ele diz para a rotina que é isso? Rapaz, a gente fez um fluxo de trabalho que o arquiteto especifica uma drywall genérica, uma parede normal, ele não vai se preocupar com a drywall que vai ali, ele vai dizer o que é o ambiente, que é a função do arquiteto. Na informação do ambiente deve ter algum parâmetro lá que determina a escolha, né? Exato, a função do arquiteto vai dizer a função do ambiente. É um ambiente úmido? Qual o nível de acústica do ambiente? Alto, médio e baixo?
é um ambiente técnico, então ele vai dizer isso. E a rotina base em altura de drywall, de onde ela está partindo para onde ela está terminando, no tipo do ambiente, ela vai classificar tudinho. Então, basta que ele desenhe drywall genérica e a rotina vai escolher para ele qual é a parede que vai entrar ali. E aí então, para a questão de acústica, ele vai dizer, vai determinar 1 ou 2 chapas. Ele não precisa se preocupar com a chapa. Isso aqui é o lindo da história. Ele só precisa dizer, isso aqui é uma sala de reunião do presidente que precisa do nível de acústica alto. Acabou. E aí a rotina vai dizer quantas chapas precisa, qual o tipo da chapa, tudo isso. Se tem lã, se não tem a montagem da parede. Quer dizer, o arquiteto vai ser arquiteto, né? Ele vai se preocupar com a distribuição dos ambientes, com a natureza do ambiente, e esse detalhamento tão específicozinho de drywall, quem vai fazer a rotina? Que quem acabava fazendo, no final das contas, eram os orçamentistas, né? Que conhecem profundamente drywall, todos os detalhes, né? E lá na frente acabava dando divergência, porque se ele colocasse apenas uma chapa, eu tinha uma área. Com 2 chapas, minha área diminui pouco, mas diminui. Então ele já consegue ver com mais exatidão isso agora. Eu acho isso fantástico. Exato. E já encaminha para o orçamentista já mastigado. E o sensacional é que você está mostrando num modelozinho de teste aí de 100 metros quadrados. Isso por aí. 4 mil metros quadrados. Simulando. Isso aqui já simula um pequeno escritório, né? Vamos dizer, né? Corporativo, né? Que a AW trabalha muito com escritórios corporativos. Eu vou rodar ela aqui. Tem o Agripino da plateia, está com a mão levantada. Acho que ele está querendo fazer uma pergunta. Pode falar, Agripino. Ou pode colocar também no chat, a gente lê, Agripino. Se quiser, bota no chat. Só aproveitando que já interrompeu, Ricardo, você um pouquinho da nossa área também, né? Da área de elétrica, que é bem sofrida no Revit. Rapaz, com certeza. Tem muito recurso, né? Tem muito recurso. Por quê? Porque o software Revit, eu estou falando aqui do Revit, ele possibilita essa customização, essa automatização, né? De uma maneira mais fácil utilizando o Dynamo, né? Isso aqui a gente com alguma noção, estudando um pouquinho, a gente consegue fazer coisas desse tipo, né? Então, a gente não precisa ser programador expert, né? Eu mesmo não sou um programador expert, né? Como realmente é uma pessoa que se dedica à programação profundamente, né? Então, a gente se dedicando aqui, a gente consegue já coisas muito interessantes. Então, isso aqui, gente, para fazer essa rotina, não foi Ricardo, não foi da cabeça de Ricardo, né? Não foi do time. A gente fez muita entrevista com o orçamentista. Orçamentista, o que é que você quer receber? Como você quer receber? Gente, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Olha, isso não vem para mim. Como é que você conta septo? Como é que você faz a conta de septo? Eu faço assim, assim. A gente fez todo um levantamento com o pessoal para entender. Né? Então, vou botar para rodar aqui, sem mais delongas. A rotina vai passar por todo o projeto. Viram lá? Viram lá? Pronto. A tabela toda foi preenchida. Então, essa questão do chapeamento, ela decidiu já por ela mesma aqui já. Então, quando eu clico nessa drywall aqui, por exemplo, que é genérica, a gente vai ver que foi, né, a área da drywall. Mas o rafting dá? O rafting da área, mas como eu disse a vocês, se tiver septo, ele não consegue. Então, o código utilizado pela empresa, a montagem, tem septo quanto é o comprimento. Aqui a gente usa um recurso chamado RPA, que é um robozinho para automatizar também a questão da produção da apresentação que vai para o cliente. O código da drywall, que room que essa drywall está. Então, a rotina faz esse trabalho que era feito pelo orçamentista, né? Então, essa aqui está na sala de reunião 8 e no staff 1. Qual o código dela é esse? É curva? Não. Descrição, altura.
A classificação é uma parede baixa de 2,70, que a área tem septo, ó, essa tem septo. Então, vamos pegar essa parede aqui no modelo. Vamos pegar essa parede aqui no modelo. Ela está aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar os revestimentos aqui para não atrapalhar a nossa visualização. Tá? Então, ó, a área dada pelo Revit da parede. 6 e alguma coisa. A área calculada pela rotina, porque tem septo a parede. A área da drywall é essa. Quanto tem de septo? Tem 2,2 metros de septo, né? A gente trabalha com centímetro para comprimento lá na W. Então, ó, a rotina que fez essa conta, ao invés de ser alguém que vá lá e faça isso. E também, né, lógico, com os filtros do Revit, né, com a nossa codificação, facilitar a visualização. Aqui é um caso que foi citado aí, ó. A parede encontra, essa daqui encontra com ambiente úmido, ó. Um ambiente técnico mais úmido, se eu não me engano. Posso estar enganando aqui, mas essa verdinha aqui eu sei que é ambiente úmido. Vejam que aí a rotina coloca, a gente olhando aqui na janela de propriedades, o código utilizado pela empresa. Isso, aqui na esquadria também, a rotina detecta que tem uma esquadria aqui. Coloca a área nessa esquadria. Mas por que a área da esquadria, Ricardo? Porque se tiver porta aqui, a gente conta a área da esquadria sem a porta. A porta é outra história, então tem que descontar a porta. Também não é a área que o Revit entrega. E aqui, ó, também o septo. Isso aqui serve para documentação. Então, quando o arquiteto for fazer a documentação, a parede já está com todas as informações que ele precisa nela. E por aí vai, gente. Então, nós temos rotina para criação de vistas. Vejam que o template, por exemplo, tem muitas vistas. É muita vista, né? Todas com seus view templates associados e tal. Então, isso aqui é automatizado também. Ó, vê quantas vistas que são geradas. Ó, vista de drywall, fechamentos e vedações. Cada uma dessa aqui tem um view template, uma configuração pré-definida associada. Então, imagina o trabalho de ficar criando, nomeando. Então, nós temos uma rotina que é o criador de views. Ele cria tudo isso aqui para o arquiteto, lê quantos níveis tem no projeto e cria todas as vistas relativas aos níveis já automatizado, né? Vê quanta coisa, né? O nome e tal. Pranchas também são automatizadas, Ricardo? As pranchas, elas estão por padrão do template aqui já. Né? Então, elas já estão padronizadas aqui no template. Então, não, fala as pranchas mesmo. Como assim? Não, porque estavam tabelas ali. Perdão. Eu toda a vida confundo. Eu trabalho há 1000 anos com Revit, mas até hoje eu confundo Schedule com Sheet. Perdão. Aqui já tem padronizado também. Tá? Então é isso, né, gente? Que é usado, por exemplo, na data. Por exemplo, na parte de quadrilhas, nós temos questão de otimização muita coisa de quantitativo, muita coisa de geometria, né? E é isso, gente. Vejam que a rotina ela entra como auxiliar para o trabalho do arquiteto, né? Então, aí o arquiteto agora tem tempo durante o projeto, porque ele não vai ficar mais desenhando piso, rodapé. Ele tem tempo agora para dizer, putz, esse espaço aqui não devia ser curva, aqui vou mudar, né? Tempo antes que às vezes não tinha. Então, e a gente também está atacando agora toda a parte de distribuição de elementos. Então, vou distribuir staffs aqui, postos de trabalho. Tem regra para isso. Vou distribuir luminária. Também tem regra para isso. Então, tudo que tem uma regra bem definida e que pode ajudar no processo,
a gente está perseguindo para automatizar exatamente para ter esse ganho de tempo, né, na produção. Então, o objetivo final geralmente é esse, né, é ter ganho de tempo e com isso ganhar produtividade, conseguir que a informação chegue do outro lado com precisão, né? A rotina especifica isso muito bem, né? Ó, aqui está tudo com o nome de room, mas já tinha room, né? Mas o seguinte, né? A rotina já especifica, a gente verifica, faz os testes, então está especificando certinho. Ela entra aqui, a drywall está sendo especificada direitinho. E ainda tem uma questão, né? Eu ainda coloquei algumas coisas assim para ela avisar. Ó. Essa aqui não foi preenchido o parâmetro. Então, já quando o arquiteto puxar uma tabela, vai dizer, ó, isso aqui não foi preenchido, né? Se lembre de preencher que a rotina vai lá e coloca para você. Tem a parte também que a gente está vendo de code checking, né? Que é checagem de modelo. O modelo está dentro dos padrões que a empresa pede do BIM. Por exemplo, a gente tem a padronização para o nome dos níveis. Ou se o arquiteto botar um nome do nível lá qualquer, a rotina vai lá e verifica. Opa, esse nível não está no padrão. Tem esse tipo de coisa também. Então, gente, fiquem à vontade, né? Já falei bastante. Está aberto aí a fala para os questionamentos de vocês. Isso é um mundo gigantesco, né? Esse mundo de automação aqui, de programação, é um mundo gigantesco. Ô, Ricardo, Não. vocês fazem geração de vistas automática, tipo geração de vistas das esquadrias, por exemplo, cortes, vistas, para jogar isso no detalhamento de esquadrias, por exemplo? Por enquanto, ainda não, Fernando. Ainda não, né? As metas para esse próximo ano agora, 2021, é a gente entrar na parte que a gente chama agora de desenvolvimento, né? Lá na empresa, que é exatamente onde vai os projetos, vamos dizer assim, executivos. Uhum. Né? A gente atacou bastante esse ano a fase que a gente chama de DNN, né? Que é aquela parte de estudo preliminar, tudo isso. Dá para criar uma rotina para cortar simbologias automáticas, variando conforme a escala definida? Dá sim, Israel. Dá sim para criar a rotina para cotar, para criar simbologia. A questão da escala, o Revit ele já faz de forma automatizada, né? O Revit ele já faz. O Revit é bacana, você não precisa se preocupar com escala, né? Deixa eu fazer aqui para você mostrar o tag all. Colocar os tags nos ambientes. Lá. Que eu tô apanhando um pouquinho no template aqui. Deixa eu botar nessa daqui. Deixa eu botar um texto qualquer aqui. Deixa eu ver se é porque o template ele é todo, né, específico. Deixa eu botar um texto aqui qualquer. É esse template. Deixa eu vir aqui. Pronto, nessa vista. Então, você tem aqui algumas. Então, está na escala 1 para 100. Na hora que você muda a escala no Revit, ele automaticamente redimensiona tudo, né? O Revit a gente não tem essa preocupação, né? Aí a pergunta do Anderson. O Dynamo é feito em linguagem Python para outras linguagens também? Veja, Anderson, aqui dentro do Dynamo nós temos duas linguagens que podem ser usadas nele. Tem a linguagem nativa dele, que é essa daqui, ó. Na verdade, três, né? Porque a gente tem a linguagem visual, que são as caixinhas, os nodes. Tem essa linguagem aqui dentro, que é a linguagem nativa do Dynamo, que chama Design Script. É uma linguagem chamada Design Script, que ela roda dentro do Dynamo somente. Parece muito com Java, com C, Design Script. E tem o Python. O Python está aqui, ó. Você coloca o nodezinho, a caixinha de Python, e aqui você escreve seu código Python, né? Então, são essas três linguagens, tá? A linguagem visual, o Design Script e o Python. Ricardo, a pergunta de Dionísio. A TIA chegou na operação manutenção da edificação e, consequentemente, na automação de parâmetros para facilities? Ainda não. Em um ano não deu para a gente fazer tudo isso ainda, né? Tem muito trabalho ainda para ser feito
com tudo, né? Assim, é uma empresa muito grande, muitos processos, né? E os processos muito bem desenhados, muito bem amarrados. Aí já de tempos a gente está fazendo tudo isso. Mas tem uma estrada grande aí para frente, né? Ricardo, você começou mostrando lá na linguagem, deve ter sido C Sharp, não deu para ver direito. Qual foi o motivo de vocês optarem, ao invés de continuar no C Sharp lá do visual, para vir para o Dynamo? O que é que vocês... Por que isso? É mais fácil para vocês programarem, adaptar a realidade de vocês? Celeridade, né? Fazer isso aqui rápido, né? Porque tudo lá é muito rápido, tudo é muito rápido, tudo é muito insano, tudo tem que ser resolvido para ontem. Então, para fazer um plugin final, demora-se aí um tempo de desenvolvimento bacana, né? Assim, de 6 meses a 1 ano, às vezes para fazer uma solução só. E a gente tinha que dar várias soluções num prazo de tempo muito curto e sempre ir botando para rodar e tal. Então, primeiramente o Dynamo, para poder testar tudo, deixar bem consistente, deixar funcionando redondinho, para aí sim depois a gente passar para plugin, né? Deixar como um plugin mesmo. A linguagem que eu mostrei aqui foi Python, tá? Foi Python. Eu uso, minhas rotinas hoje são basicamente Python Nodes. Se você for ver, ó, Python aqui, Python, é tudo aqui, porque dá um poder maior, né? Tem poucas caixinhas de Dynamo, né? A grande funcionalidade, se você for ver esse Python script mesmo aqui da classificação das drywalls, ele é imenso, né? Assim, para ser dentro de uma rotina, né? Tem aqui 723 linhas de código, né? Que é para tomar toda aquela parte decisória do pessoal de orçamento, a inteligência está aqui, né? Então Python é Python para todo lado. Então hoje as minhas rotinas são basicamente Python Nodes. Por exemplo, tem uma que é engraçada aqui, que é essa daqui. Cadê? Room Separation Lines. Essa rotina é isso. Essa rotina é isso. Porque Room Separation Line dá muito problema no modelo e tal, então tem uma rotina específica só para tratar Room Separation Line. Aí tá tudo aqui, ó. Então... já me disseram, viu, Emanuel? O Emanuel disse aí, as rotinas estão ficando menores. Disse, Ricardo, bota mais uns caixinhas aí, que é para parecer que ela é complicada, né? Que funciona mais, mas cada vez mais elas estão ficando assim por causa do controle maior. A gente consegue coisas mais avançadas, o controle maior do que o algoritmo vai fazer quando a gente faz no Python. Por isso a escolha do Python. E também não precisa aquela história de estar utilizando pacote, né, que são da comunidade. O Dynamo é uma ferramenta aberta, então a comunidade produz muito conteúdo. Mas à medida que você usa esses conteúdos, para você distribuir para 200, 300, 500 arquitetos, que é o caso da ATIE, por exemplo, é um inferno, né? É um inferno. Você está gerenciando versão de pacote, tudo isso é bem complicado. Então, as rotinas não têm pacotes, elas utilizam só nodes nativos do Dynamo. O que vocês fazem para ter esse controle, Ricardo, lá? Você desenvolveu tudo isso para controlar para que só fique na equipe. Quando você falou agora de QA, a disseminação, que isso todo mundo precisa... A gente tem, como a W é uma empresa grande, né, a gente tem todo um departamento de TI que gerencia esses arquivos, que controla, né? Então a gente tem uma pasta no servidor que o pessoal quer somente leitura, o pessoal não consegue escrever, salvar nem nada, e aí não consegue copiar, e aí eles só conseguem abrir no Dynamo e rodar. Então a gente distribui lá, né? Quando eu concluo uma rotina, eu envio para a manager, e ela coloca lá na pasta e faz esse gerenciamento. Eu faço o gerenciamento e versionamento das minhas rotinas hoje com GitHub, que é uma ferramenta gratuita para isso, é maravilhoso. Inclusive, eu estou até devendo aí para a comunidade uma palestra explicando como usar o GitHub com o Dynamo, porque ele já controla tudo, faz todo esse controle de versionamento, ó, o que mudou na rotina, tal. Ele faz todo esse controle de versionamento, tal, de modificações, é sensacional. Aí eu uso o GitHub, a Manager,
que é a Fernanda. Ela vai lá, já recebe em tempo real o que eu estou fazendo, não precisa estar mandando arquivo. Ela conecta lá no GitHub também e já recebe tudo que eu vou fazendo em tempo real. Então, fica bem dinâmico o trabalho. É assim que a gente gerencia. Deixa eu ver a pergunta do Anderson aqui. Ricardo, qual a sua opinião sobre o futuro do Dynamo na indústria da construção civil? 4.0. Cara, eu vou te falar da experiência que eu tive na Pórtico, certo? Que é uma fábrica, né? Empresa de esquadrias, a gente projetava e construía e montava, né? Ainda eles fazem isso, né? Mas assim. Então, era extensivo do Dynamo o tempo todo. Vou te mostrar aqui uma obra. Uma das obras, né, que eu participei na Pórtico foi essa daqui, ó. Que eu falo sempre nas palestras, é uma obra assim muito representativa para mim, assim, foi muito importante participar dessa obra. Esse é um edifício comercial em Fortaleza, né? É um edifício comercial em Fortaleza com arquitetura, como vocês podem ver, bastante arrojada, diferenciada. Isso é gigantesco, tá, gente? Né? Você vê aqui o tamanho das pessoas, né? Daqui para cá, dá mais de 100 metros, tá? Eu trabalhei, por exemplo, quando eu entrei na empresa, já estava rodando tudo. Eu entrei para resolver a questão dessa pele de vidro aqui especificamente, porque ela é inclinada para frente e é curva, né? É curvada. Então, imagine a liberação de vidro desse negócio. Né? Os vidros, como a fachada é curva e inclinada para frente, os vidros resultantes aqui são todos trapézios. São todos trapézios e cada trapéziozinho com dimensões e ângulos diferentes. Então, imagine liberar isso aqui, a fábrica em Recife, a obra em Fortaleza, e ter que liberar tudo isso com precisão para chegar lá em Fortaleza e ser montado corretamente. Então, um desafio gigante. Então, isso aqui foi Dynamo. Teve aqui, para resolver isso, teve estação total para marcar a obra, nuvem de pontos, para a gente ter, né, com laser scan, para a gente ter a obra com precisão no Revit. O modelo foi georreferenciado no Revit e era Dynamo o tempo todo. Então, tudo que foi produzido no Revit, como estava georreferenciado, eu usei o Dynamo posteriormente para exportação dos pontos para a estação total, para que a obra fosse marcada com precisão. Aí, por que, Anderson, que a empresa quer usar isso? Porque não tem mais tempo. Não dá mais tempo para fazer como antigamente, demora tempo. Não existe mais esse tempo no mercado, né? O cliente quer rápido, com precisão, com preço baixo. Então, a forma que a indústria consegue ser competitiva é usando essas ferramentas, entendeu? Obrigado, Keren. Essa foi uma das obras. Coincidentemente, teve outra obra em Fortaleza, também uma obra de uma proporção bastante considerável, né, que é o Best Design, outro grande empresarial de Fortaleza. Vocês vejam, a tendência arquitetônica, né, também tem isso, Anderson, a tendência arquitetônica, né, os arquitetos, tomando conhecimento dessas ferramentas, dos recursos que existem hoje, eles querem fazer obras e projetos assim, né? Então, essa obra foi toda feita em BIM, ganhou o prêmio BIM, essa obra do Best Design de Fortaleza, e a gente fez parte da premiação também, a gente, né, contribuiu. Então, também Laser Scan e Dynamo. Eu entrei muito nessa parte aqui da liberação disso, né? Isso aqui é ACM. A gente chamava as velas, né? Parecem umas velas assim no barco. Imagine você liberar essas peças de ACM, todas com precisão. E aí vai para a CNC, né, toda aquela parte de corte, de enviar os dados corretos para a CNC, para a placa ser cortada com precisão, nuvem de pontos, tudo. Porque precisa ser preciso, rápido e assertivo e rápido, né? Então, graças a Deus, quando eu me despedi da Pórtico no final do ano passado, com o olho cheio d'água, né, o dono falou para mim, cara, não sei
como a gente fazia as coisas antes disso, né? Então, essa frase dele me deixou muito feliz, porque a gente viu que realmente o pessoal enxergou o valor e a celeridade dos processos, de tudo, é muito grande, né? A última que eu fiz foi essa daqui, pela empresa, que foi uma obra interessantíssima também. Isso aqui é a CM, fachadinha CM. Então veja o desafio de se fazer isso, né? Veja a escala. Esse formato, né, feito pelo arquiteto, ele queria que fossem umas figuras meio assim origamis, onde a fachada tinha vários desníveis. Né? Então você veja uma obra dessa toda liberada pelo Revit. Né? Antigamente, né, a empresa tinha um mau trabalho de fazer tudo, ir lá, medir no braço, tal. Então foi nuvem de pontos e Revit. Então isso aqui tudo liberado, chegou lá, tudo encaixando com precisão, tudo. Essa obra daria um teste de doutorado. É muita coisa que foi feita aqui, muita coisa mesmo. Para se fazer isso aqui. Então é Dynamo, foi Dynamo, porque isso tem que ser paramétrico. Isso aqui não é rígido, né? Bota essa pontinha para lá, bota para cá, aquelas decisões de projeto, né? Pô, e se botar 2 centímetros para cá, economiza. E assim, e você precisa dos dados, né? Não é só o desenho. Quanto deu de ACM agora, Ricardo, quando mudou isso? Quanto deu de vidro? Era constante isso. Quantas ancoragens tem aqui agora na fachada? Essas perguntas eram constantes, porque mudou um pouquinho, deu quanto? Porque é assim que a empresa ganha dinheiro, né? Pois é. Entra essa filosofia do Lean, né? E assim, vê que a gente foi... eu fui nessa obra uma vez, depois o meu estagiário foi lá outra vez, teve a visita do scan a laser e tchau. Então, imagine liberar tudo com 3 visitas numa obra dessa aqui, né? Um negócio, foi uma conquista muito grande para a empresa, né? Para a Pórtico, no caso, né? E com os trinchos todos, né? Com essas pecinhas saíram todas prontas, autonumeradas, né? A numeração, o Dynamo que fez a numeração, por similaridade, ele reconhecia peças similares e nomeava números iguais, peças diferentes, números diferentes, para chegar na obra ter as pecinhas todas numeradas, montadas. A gente fez um grande gabarito para a fábrica, para tudo. Então, isso que eu enxergo. Então, eu não enxergo nem como futuro, né? Eu enxergo como agora, né? Porque essa foi é o que eu digo. Essa foi uma obra que eu participei, que eu fiz parte, que eu estive lá, que a gente usou isso. Então, assim, a empresa, eu fui muito feliz na Porto, sou muito feliz na W, porque a empresa encara isso. Não, vamos fazer, vamos fazer, vamos inovar, vamos fazer diferente. Então, a empresa abraçou isso, né? A inovação. Isso facilita muito, porque jamais eu conseguiria fazer isso aqui lá sem o pessoal acreditar no que a gente estava fazendo, né, gente? Então teve muito acreditar de todo mundo. Então, a minha primeira obra foi essa aqui, o BS Design, né? O BS Design foi minha primeira obra. Já comecei assim lá. Depois, em seguida, veio o WSTC com esse desafio gigante. E a gente conseguiu dar resultado com o desafio, a gente conseguiu dar resultado, gerar resultado, o pessoal acreditou, viu que não era conversa para boi dormir, né, como a gente fala aqui, né, não é para inglês ver, que a gente, né, uma pergunta muito que o dono da porta fazia, você tem certeza que isso dá certo? Esse Dynamo funciona mesmo? Sim, lógico, né, a obra... Ricardo, olha esse vidro, velho. Se tiver um dedo assim, chegar lá de diferença, não encaixa, você tá ouvindo? Eu tô ouvindo. E a gente confiar, né, no que a gente tá fazendo e tudo. Vai abrir para muita coisa agora, né? Porque o pessoal vai começar, como você estava dizendo, a gente sai de um projeto com uma construção virtual. Você vai construir tudo no Revit. E aí vai liberar realmente para os projetistas poderem pensar, fazer coisas que antes se limitavam pela questão de custo. Então, você imagina... fazer, né? De tempo porque por mais que ele pensasse em fazer algo um pouco diferente, mais arrojado,
por exemplo, uma obra dessa aí, antes de você pensar numa construção virtual, você tinha muita peça sendo modelada em campo, tendo que cortar, adaptar para poder Isso, encaixar. exatamente, E aí você exatamente. leva isso lá para a parte de CNC, que já vem e vai encaixando bonitinho, todo mundo suando frio na hora. Vamos ver se encaixa. Eita, encaixou. Pronto, a próxima. Quando termina, o cara tá Rapaz, lavado de suor. fale, velho. O coração ficava assim, ó. Quando foi chegando os primeiros vídeos, as primeiras pecinhas encaixando. Aí o pessoal tá dando certo. Rapaz, parecia. Sabe? É porque quase não pega pressão, né, Ricardo? Eu imaginei a pressão que você pegou de todo mundo dizendo. Meio mundo de gente deve ter dito lá para o pessoal da empresa, parte de execução, de obra. Rapaz, esse negócio não vai para frente, não. Esse menino sabe o que tá falando, não, rapaz. Você vai gastar dinheiro. Aí alguém acreditar nisso, joga uma responsabilidade grande que você, para segurar aí. Para você ter uma. Eu fui para reunião de convencimento dessa obra. Eu fiz parte da rodada comercial, porque eu tinha que mostrar o pessoal lá. Então, para você ter ideia, né? A gente foi para Salvador. Eu e o dono da Porto, nós fomos para Salvador. Chegou lá, tinha nada mais, nada menos que 15 pessoas na sala de reunião. De arquiteto, a representante de ACM, a engenheiro de estrutura tinha uns 4, vereador, deputado, porque a obra tinha um caráter político também, né? Olha, nunca tive uma reunião com tanta gente. O arquiteto... A pressão é grande. E se der uma gaguejadazinha na hora de falar, você já perdeu a reunião. Já perdeu, exatamente. Então a gente foi lá... Para convencer o pessoal mais antigo, nos trabalhos que a gente faz, eu já tive essas dores de cabeça, porque o pessoal diz, não, rapaz, aqui, ó, na minha cabeça, no papel, é bem melhor do que você nesse computador. São pessoas acostumadas, mas graças a Deus depois mudaram, e devem ter mudado com você. Eu só queria aproveitar, Ricardo. Dessa obra é que essa obra, só para complementar isso que você está falando, o bom dessa obra é porque ninguém tinha conseguido desenhar antes, porque ela é um origami tridimensional e paramétrico, né? Então, quando eu cheguei lá com isso modelado e paramétrico, no Ref, mexendo esses pontinhos todos, alterando essas alturas, o pessoal viu que daí já... A gente levou um protótipo numa escala pequena também. Eu tenho até ele aqui no meu escritório de lembrança de souvenir para mostrar que dava para fazer, enfim. É isso. Então você já levou algo para poder mostrar lá, né? Eu fiz algo assim, porque senão era brabo. Não, eu passei uma semana sem dormir, cara. Virando noite, porque assim, eu me lembro bem, Léo, né, me chamando na sala, né? Com uma prancha bem comprida, enorme assim, dizendo, Ricardo, vem cá. Essa obra, bicho, o que é que tu acha? Dá pra gente fazer? Diga aí. Eu disse, rapaz, Léo, tu me dá um dia. Ele disse, olha, isso foi uma segunda-feira. Ele disse, olha, de hoje a 8 a gente tem que estar em Salvador mostrando isso, então não demore muito não. Eu disse, tá bom, amanhã eu te digo. Na terça, eu disse, eu mexi em casa em algumas coisas, fiz uns testes, eu disse, Léo, dá pra fazer. Ele disse, rapaz, vamos encarar. Eu disse, vamos encarar. E aí foi insano. A semana assim eu não dormi, né? Eu não dormi. Virei monstro, né? Que nem diz a história. Na segunda a gente tava lá com os protótipozinhos feitos na CNC e tal, demonstrando o pessoal a nossa ideia, a nossa concepção. E aí saiu, né? Foi fechado o negócio. Eu fiquei bem feliz. Você deve ter visto isso aí, Ricardo, e acontece muito, a gente às vezes é tão desconectado, as especialidades de engenharia de arquitetura não se conectavam tanto na construção da obra em si, então deve ter tido muita dúvida para você. Eu tive que aprender muito sobre isso, como se constrói tal coisa, como se executa tal, porque você vai desenhar, você com essa capacidade de desenhar aí, tudo bem, mas como você falou, e a ancoragem disso? Como é que eu vou fazer nos perfis? Os detalhes técnicos de engenharia. Então, esse detalhe você tem que estar aprendendo todo santo dia para melhorar, né? Com certeza, com certeza. Eram reuniões constantes com engenheiro de obra, o pessoal de fábrica, sabe? Com obra, com todo mundo, né? E o danado é que eu atuo também como consultor, né? Então, imagine você que eu trabalho desde interiores até hidrelétricas. Né? Tem um trabalho bacana também que eu já fiz com hidrelétrica, né? Pena que é um trabalho assim bastante confidencial. Eu já disse até o camarada, rapaz, a gente tem que falar sobre isso porque é sensacional. Mas assim, a gente acaba tendo que
entrar em tudo que é área, né? Desde Sim. interiores até infra, né? Então, mas é bacana, eu gosto. Tem uma perguntazinha aqui que acabou pulando, que é do André. Ó. Ricardo, boa noite. Na sua opinião, quais são as etapas que devem se levar em consideração na fase de implantação do Dynamo nas rotinas de projeto em uma empresa? Bacana. A primeira coisa é ver se a empresa precisa de Dynamo. Ver se tem demanda para isso, né? Às vezes a empresa tem uma cultura que ela não quer isso. Como eu disse, eu fui muito feliz nas empresas que eu trabalhei, né? A segunda parte é, bom, a empresa quer, beleza, vamos em frente. A segunda parte, a etapa mais importante de todas, é saber quais as dores, onde o pessoal sente dor nos processos de trabalho. Aí, meu amigo, você vai ter uma lista gigante. Em qualquer escritório que você entrar, eu garanto, né? Eu dou muita consultoria, muito treinamento nos escritórios. Então, o pessoal vai fazer uma lista imensa. Olha, a gente tem problema com isso, com isso, com isso. A parte de ref elétrica também foi mencionada aí. Vai ser uma lista gigante. Aí você fala, bom, essas são as dores de vocês. Agora, classifiquem aqui para mim qual a maior dor. Então, o pessoal vai dizer, essa daqui, gerar PDF para mim é um inferno. Não quero fazer isso, eu queria automatizar. Então, você começa por aí, sabendo a necessidade do seu cliente interno, né? E aí você vai, obviamente, buscar atacar essas problemáticas. Agora, às vezes, essa problemática ela não é trivial de ser resolvida, tá certo? Aí você tem que avaliar isso. Por exemplo, na Pórtico, né? O dono chegou para mim e disse, Ricardo, eu vi que você está fazendo a parte de quantificação de perfil tudinho. Dá para a gente fazer a parte de otimização de corte de barra com Dynamo? Eu fiz, Léo, dá. Tem um algoritmo? Ele disse, tem. Eu sei até de cabeça. Eu disse, beleza. O próprio dono nunca foi programador, mas ele sabia o passo a passo para a otimização de barra. Eu disse, tá. Quando eu comecei a adentrar no problema, eu vi que não era tão trivial assim. Né? Que o algoritmo que ele me disse atendia algumas coisas, outras não. E aí veja a pergunta capciosa que ele me fez. Veja a necessidade da indústria. O cara não entende nada de programação, nada de inovação, mas veja a demanda dele. Aí eu consegui fazer um algoritmo de otimização de barra. Mas a gente imputava a barra padrão. Para uma barra de 6 metros, quantas toneladas deu de perfil aqui? Aí ele disse, Ricardo, veja a pergunta. E se é possível o algoritmo escolher a melhor barra para que tenha a maior otimização possível? Eu disse, mas tu é um peste mesmo, né, rapaz? Como é que tu me faz uma pergunta dessa? Ele disse, pois é. Mas veja, né? É a demanda dele, mas essa pergunta não é trivial de ser respondida. Porque aí entra exatamente essa parte de inteligência artificial, de generative design. Você precisa usar algoritmo genético para isso. Aí eu fiz, Léo, dá para responder essa tua pergunta. Agora, cara, me dá uns 6 meses trabalhando nisso, pelo menos. Ele, aí não dá. Aí não dá para esperar 6 meses. Tal. Tem isso também, né? Tem essa equação, esse balanço. Eu fiz, bom, mas que dá, Léo. Agora, essa pergunta ela não é trivial. Né? Então, por exemplo, o pessoal usa os algoritmos lá, assim, testa com uma barra de 6, testa com uma barra de 5,50, testa com uma barra de 5, testa com uma barra de 4,50. Qual dá melhor, menos perda? Essa daqui, então vai essa. Vai no guessing, né, que fala testando. Mas um algoritmo mais avançado, um algoritmo genético mais avançado, ele é capaz de escolher sozinho qual a melhor barra para ter a menor perda. Isso dá para responder. Mas haja também processamento em nuvem e estudo em cima disso. Mas dá para responder? Dá. Então, é isso que eu digo, é entender, voltando, né, para a pergunta, é entender a necessidade do seu cliente interno, o que é que ele precisa. E aí você vai produzir em cima disso. Aí, algumas recomendações. Começou a produzir rotina de design, não use pacote. Não use pacote. Bote uma pastinha na rede para o pessoal acessar a pasta da rede. Aí você tem que ser o melhor amigo do TI, né? O coordenador BIM, gerente BIM de uma empresa, ele tem que ser o melhor amigo do TI, né? Então você conversa com o pessoal, faz uma pastinha na rede e tal, distribui só em um lugar para manter versão, não usar pacote, tudo isso, né? Usar Reft em inglês, usar o Reft em inglês. Não é por boniteza, não é porque é mais legal, não tem nada a ver, é uma questão técnica de software.
Você vai ter muito problema com software em português, com Windows em português, com as configurações regionais em português, porque eu digo sempre, nas minhas palestras, cursos e treinamentos, até hoje, a gente se acostuma muito a produzir informação para outro ser humano ler. Uma prancha, um modelo 3D, a gente produz geralmente para um humano ler. Mas quando eu vou gerar informação para um outro software ler, o paradigma é diferente. Então, por exemplo, eu tinha que me comunicar com a CNC. Eu não posso mandar de qualquer jeito um arquivo. Tem um formato que ela lê. Vou me comunicar com a Estação Total. Eu liguei para o cara da Estação Total. Qual o arquivo que lê, qual o formato? Ele me passou. Eu fui lá, fiz com que o Dynamo mandasse do jeito que a Estação Total precisa. Então, a escolha da língua do software é muito importante nessa parte, quando a gente começa agora a automatizar coisas com programação e programar. A demanda muda um pouquinho. Já que foi feita pergunta capciosa, deixa eu fazer mais uma, então. Você já teve a oportunidade, já viu algum processo de alguma empresa modificar depois que você apresentou essas otimizações? Porque, às vezes, você tem certa sequencialidade no seu fluxo que era por conta de dificuldades. E aí você traz essa oportunidade de automatizar tarefas, e eu sei que quando você automatiza uma tarefa, o cara começa a pensar, pô, mas se ele fez isso, será que dava para fazer aquilo? E de repente você acabou mudando o processo, esse fluxo da empresa. Já teve isso? Muda não, já teve não, sempre tem, todas as vezes. Porque você muda e tem um impacto gigante no fluxo de trabalho da turma, né? Então, vai desde a língua do software, como eu falei. Você fala, pô, agora vocês têm que usar o software em inglês, porque eu preciso conversar software com software. Então, mas vai usar inglês? Bom, precisa automatizar. Muda família, sabe? Muda parâmetro, nome de parâmetro. Tem um impacto grande no fluxo de processo, sabe? É por isso que hoje, inclusive, eu não vendo rotina, né? Lá no comecinho, quando eu ainda estava aprendendo sobre tudo isso, eu ainda dizia, o cara, não, me vende uma rotina para fazer isso. Eu vendo. Hoje eu não faço mais isso, porque eu entendo que não adianta, não resolve. Você tem que entrar no fluxo da empresa, entender o fluxo da empresa e encaixar isso no fluxo da empresa. E sempre muda, sempre muda. Uma coisa ou outra, mas nunca fiz uma rotina para não ter uma modificação no fluxo. Por exemplo, um exemplo bem prático, eu já fiz rotinas para uma empresa que trabalha com infraestrutura, loteamentos, Minha Casa Minha Vida. E foi curioso esse caso, porque o pessoal queria usar o Revit. Eu disse, para que vocês querem o Revit? Porque a gente faz no Civil 3D. Eu disse, excelente. A gente faz no Civil 3D. E dá, se dá. Mas a gente quer orçamento de tubo. A gente quer quantitativo de tubo, de não sei o que, não sei o que. Então, eu faço com Dynamo. Faz mesmo, faz. Agora, pessoal, o jeito que vocês desenham vai ter que mudar um pouquinho. Tem algum problema? Não. A gente muda. O que é que precisa mudar? Então, tinha umas coisinhas que eles faziam que impossibilitavam o software de ler a informação. Um exemplo bem simples, por exemplo, a espessura da linha, lá no CAD, eles usavam outra propriedade que é só de visualização, não mudava de fato a espessura da linha. Na verdade, eu me lembro, transformava a linha numa superfície. Na hora que transformou a linha numa superfície, como é que eu sei metro linear disso? Vai ter uma maior dificuldade. Então, eu dizia, gente, ao invés de vocês utilizarem essa propriedade, use essa. Mas a gente está acostumado. Bom, mas aí vocês escolhem. Passar 2 semanas levantando tubo numa prancha ou uma rotina que faz em alguns segundos? Não, a rotina. Então muda a propriedade. Então, sempre tem esses... E aí eu consegui fazer a parte quantitativa de áreas, de contar as casinhas, de levantamento e tubulação, tudo no Civil 3D, usando o Dynamo, sem a empresa precisar migrar para o Revit, comprar mais máquinas, não sei o que. Foi bem interessante o caso também. Mas sempre tem impacto. Oi, Ricardo. Agora, vendo esses desenhos, né, da pele de vidro, dessa CM, desse origami, a base de geometria descritiva é
Essencial. É essencial, meu amigo, é essencial, é essencial. Eu falo, sabe, assim, é para todo mundo, né? Que a geometria descritiva e os conceitos básicos de matemática do colégio, não vou nem falar da faculdade, né? Aquela matemáticazinha de colégio e geometria, cara, é essencial, fundamental. O que é um vetor, o que é um plano, o que é um sistema de coordenadas, como isso funciona, é essencial para poder dar solução para isso. Aqui nessa obra mesmo, assim, na porta eu pedi, na minha sala tinha uns vidros assim, eu me acostumei com isso no Porto Digital, então era cheio, era rabiscado com meus desenhos, com os cálculos, com geometria, cálculo de geometria o tempo todo. Isso aqui foi muita geometria mesmo envolvida aqui para que isso saísse com precisão. Então, essa noção, e olha que eu já fui palestra aí, gente dizendo que não, geometria não precisa. Eu virei na hora, quase que eu tenho um passamento na hora, assim, porque não, como pode? Não? Assim, porque é o que eu digo, às vezes a turma olha muito, né, do lado de geometria, assim, de fazer aquelas coisas, aquele design paramétrico, tudo aquilo é muito legal. Tá, mas vamos construir? Como constrói isso? Em escala industrial. Porque uma coisa é eu fazer um modelinho bacana e imprimir ele em 3D em casa, show de bola. Mas como é que eu levo isso para escala industrial para ser montado numa obra? Aí é o que eu falo pro pessoal, o buraco é muito embaixo. Então, assim, e tem que ter assertividade, né? Imagina, né? Esse ACM mesmo dessa obra veio importado. Um navio, a gente esperou não sei quantos dias, naquela quantidade, não podia gastar mais não, porque não dava para pedir outro pedido não. Tem tudo isso, né? Então, a responsabilidade, a grana envolvida, então tem que ter certeza. Então, quando o meu dono, o dono da porta chegava e falava, você tem certeza? Eu dizia, tenho, pode fazer, vamos prototipar, vamos, pá, deu certo, beleza, vamos para montagem. Por conta da segurança matemática e geométrica que eu tinha em cima do que eu estava fazendo. Não dá para ser, eu acho que, né? Mas você faz um modelo reduzido, é? Você faz isso, um modelo reduzido, uma escala reduzida, um protótipo? A gente fez os protótipos em escala reduzida. Eu fiz muito protótipo em papel e nós fizemos protótipos em escala real também dentro da fábrica. Isso aqui, cada placa dessa é 2 por 1,10. 2 por 1,10. Então é um negócio grande. Né? A gente fez o protótipo lá para testar, para ver como era que encaixava. Eu mudei, aí veja, até falando, voltando à questão do fluxo de trabalho, eu mudei como a fábrica montava as peças. O jeito de montar as peças para que saísse correto. Eu fui lá na fábrica explicar para o pessoal, ó, gente, vocês agora vão ter que montar a placa desse. Não, mas a gente não faz assim. Puta, mas não vai dar certo, tal, se fizer assim. Deixa eu mostrar para vocês. Porque essa placa ela ficava muito torta e aí o pessoal achava muito estranho. Eu falei, mas acredita, gente, quando montar vai dar certo. Aí a gente... Ricardo, seu áudio tá sem áudio, Ricardo. Não sei se só sou eu, mas eu não estou ouvindo seu áudio, não. Também não estou ouvindo, não. Está aparecendo desligado dele. Eu também não ouço. Deixa eu ver aqui. Mas enquanto isso, a gente vai rindo aqui um pouquinho, que eu imagino quanto remédio o Ricardo deve ter tomado de tensão nas costas, essas coisas, porque ele deve ter ouvido bem aí, rapaz, macho, isso vai dar certo. Se ele pudesse contar e passar para a gente a quantidade de vezes que ele escutou isso aí. Rapaz. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Beleza, meu microfone foi mutado aqui. Eu mutei aqui, acho que sem querer. Rapaz, olha, essa obra em particular, essa de Salvador, eu morava só em Recife e na quinta-feira a gente ia viajar na segunda, né, para a obra. E eu tava, né, com a cabeça só nisso. Aí liguei para minha mãe no interior, mãe, vem aqui me dar um apoio porque eu tenho um negócio aqui muito
muito importante para fazer. E eu só queria pensar nisso, então não queria nem me levantar para ter que fazer comida, ajeitar. Aí eu chamei mãe, vem cá, me dá um apoio para poder. Mas assim, eu gosto muito da adrenalina desse jogo, né? A minha primeira obra que eu participei lá, eu lembro bem que foi o BS. O BS, aí o dono da porta começou a me mostrar fotos da obra, né? O pessoal montando e tal. Aí eu fiz, Léo, não me mostra, não. Aí ele, por quê? Pô? Deixa eu no meu videogame aqui que tá massa, velho. Não quero ver foto não, da obra, não. Pra não, sabe, não me assustar com o negócio. Porque era muito gigante isso. Isso aqui é muito gigante e tal. Eu fiz, deixa eu no meu videogame aqui que tá super divertido. Ele riu demais. Aí eu tento assim, botar na cabeça que é um grande joguinho assim, que eu tenho fases para cumprir, objetivos para cumprir, e eu encaro dessa forma para não cair da corda, né, lá de cima, né? Aquele negócio, o cara tá andando na corda bamba, o cara começa a olhar para baixo, né? Mas não, eu tento pensar que é um joguinho, que eu tô fazendo um TCC de alguém. Que foi como eu comecei, né, assim, em tudo isso, foi fazendo muito TCC do pessoal, dando auxílio nos TCCs e tal. E isso me ajudou muito na minha carreira no futuro, nessas obras aqui. A responsabilidade que eu assumi é porque realmente eu já tinha noção que eu conseguiria fazer isso, né, por tudo que eu já vinha trabalhando, dando assessoria aos escritórios e tal. Mas eu geralmente não gosto de ver foto da obra. Não gosto. Antes de concluir. Eu vou pelo laser scan, fico ali no joguinho, no videogame do Revit. É isso. Maravilha, Ricardo. Muito bom, sensacional. E assim, o que você está mostrando grandes obras, né? O Dynamo, ele vai desde o pequena obra, pequenos projetos, ele organiza, ele Sim. faz check-in, ele tem um potencial Isso. incrível, é incrível. Exato. Pode Como eu falar. digo, né, eu trabalho no escritório de interiores, né? Então, é a escala micro, né? Exatamente. Se for comparar, né, com escala de uma obra dessa, né, a parte de esquadrias. E ele dá um potencial muito grande, porque, por exemplo, você trabalha sozinho com outro, sim, você passa a ter um auxiliar ali, uma pessoa que é o Dynamo, fazendo uma série de rotinas Isso. que precisaria muitas pessoas para fazer, né? Então, Exato. E assim, veja que são rotinas que foi muito planejada, né, implementada, mas às vezes tem coisinhas pontuais, coisinhas, entre aspas, que você mesmo, arquiteto, engenheiro, se você conhece, você diz, caramba, isso aqui dá para fazer agora com Dynamo. Às vezes o tempo que você faz a rotina é muito mais rápido do que você passaria fazendo aquela tarefa. É verdade. Né? Então tem um lance, por exemplo, de numerar postos de trabalho lá na W, que, nossa, o pessoal sofria muito com isso, com numeração de posto de trabalho, muito. E eu me lembro, o meu diretor, né, que é o Tiago Ricota, que é uma pessoa inteligentíssima, sensacional, saiu do setor lá, me disse, Ricardo, vem cá, olha isso aqui que os meninos fazem, eles passam 3, 4 dias fazendo isso. Eu digo, não acredito. Ele disse, dá pra gente fazer no Dynamo? Eu disse, dá. Cara, foi meia hora, eu sentei, roda aí. Nossa, o pessoal só faltasse, me abraçou, fez festa. Não acredito, há anos que a gente tá sofrendo com isso aqui e tal. Pois é, entendeu? Então, assim, não tem a gente resolveu um problema gigante da galera. E eles estão até hoje lá. Até hoje o pessoal me agradece. Nossa, toda vez que eu rodo isso, eu fico, sabe? Então, tem esse lado, assim, de você também atacar problemas pontuais de maneira rápida, entendeu? É isso. Seu áudio. Mais pergunta aí. Tem um áudio aqui. Tem alguém com áudio ligado? Pronto, desligou. Pronto. Mais alguma pergunta? Prometo que é o último comentário, viu, Ricardo? Achei engraçado que o Ricardo começou a palestra botando lá como se fosse um slide. E aí ele começou a falar, e aí voltava para lá,
Tá no primeiro slide ali. Ele fez um negócio tão dinâmico que não precisava nem de slide. Foi só aquele quadro branco mesmo. Obrigado. Muito bom, Ricardo. Parabéns. Você é fera, e demonstra uma paixão imensa pelo que você faz. Obrigado. De fato eu gosto muito. Me realizo bastante trabalhando com isso tudo. Eu conheci o Ricardo, acho que nas redes sociais, não lembro exatamente aonde. Ele me deu aula de Dynamo via online, né? Deu um curso de Dynamo. Sensacional. Foi. Ainda faço. Online? Isso antes da pandemia, né? Muito antes. Não vamos nem falar, né? O tempo, porque... mas ainda faço. Só que agora eu estou mais assim... atendendo empresas, né? O pessoal me pede para dar um treinamento na empresa, no escritório, né? Aí eu vou dar o treinamento. Antes eu viajava, né? Eu gostava de ir lá, ver como o pessoal trabalha, dar o treinamento lá, né? Com a pandemia, quando me sobra algum tempo, eu tenho feito o treinamento online. Mas tem um escritório bacana, inclusive, muito bom, maduro com BIM. Foi a Vera Zafari, né? Que eu dei um treinamento, assim, e essa semana vi uma postagem incrível lá das meninas fazendo coisas. Fiquei muito orgulhoso, assim. O pessoal ter avançado com isso. Vamos botar uma turma aqui de Dynamo e vamos convidar você. Vamos embora, se Deus quiser. Eu não conheço, vai ser a oportunidade de conhecer Aracaju, porque eu não conheço ainda. Aí tem um perigo, viu, Caba? Todo mundo que vem pra cá depois não quer mais sair. Né? Já me disseram isso, já me alertaram. Isso é verdade, viu? Já me disseram isso. Um deles é meu primo. Meu primo é bancário. Teve um tempo que ele passou aí e disse: meu Deus do céu, era louco por Aracaju. Louco. Deus queira, né? Que seja esse o caso, né? Porque vai que eu fico mesmo. Muito bom, Ricardo. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço, gente. Disponibilidade. Muito bom você ter mostrado esse mundo que é o Dynamo, né? Pra gente. Isso é verdade. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade do CAL, né, de Sergipe, aí na pessoa de vocês, a organização é incrível, tudo ocorrendo de uma maneira maravilhosa, e espero que isso ajude a disseminar mais aí, né, o conhecimento e tal, e que essas tecnologias cada vez mais entrem no auxílio dos arquitetos, dos engenheiros, dos escritórios, né. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. A gente que agradece mesmo, foi muito bom. Ricardo, eu peço a gentileza que você descompartilhe a sua tela. Pois não. Deixa eu tirar aqui. Prontinho. Perfeito. Ricardo, nós é que agradecemos pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelo seu amor, né, à causa. A gente vê que seus olhos brilham mesmo, como o Fernando Massa falou. Registramos também aqui a presença do nosso vice-presidente, Marcelo Maciel, o nosso conselheiro estadual também, o Lobão, entrou, não sei se ainda está. Agradecemos a presença de todos, se eu esqueci o nome de alguém aqui, pela participação. Agradecemos também aos nossos mediadores, ao nosso conselheiro federal, arquiteto urbanista Fernando Márcio, também, que idealizou também esse projeto, juntamente com o pessoal do CEBIM. Agradecemos... Pois, não? Quem fala? Sim, é o Fernando. Sim. Antes de você encerrar, já que você falou aí do projeto, então, eu queria falar só um pouquinho, como último, né? Sim, isso, é o fechamento. É o fechamento. Então, agradecer o CEBIM aí, o Maurício, a Carol, que acreditaram no projeto, né, e colocamos para funcionar. A ideia foi trazer experiências de BIM mesmo, né, na prática. Nós começamos lá no dia 8 de julho com o Rogério Lima, como implantar o BIM no escritório. Depois trouxemos o João Gaspar para falar dos melhores programas BIM para seu escritório. Falamos do ensino BIM com a Érica, uma palestra muito boa.
como usar o BIM em projetos residenciais, o pessoal do bloco, arquitetos. Então, assim, a gente sempre procurou trazer o pessoal que está atuando mesmo, mostrando como é que funciona na prática, né? O pessoal do bloco, o Daniel Mangabeira, veio a Mariana, e fez uma palestra muito bacana. A Cláudia, né, da casa, né, falando sobre interiores, projetos interiores, projeto de edificação de grande porte, o Apex Will, né, projetos maravilhosos que apresentou aqui para a gente. O Maurício deu uma palestra muito boa, o Maurício que está aí, né, sobre como integrar todas essas disciplinas de projeto. Agora, nessa segunda etapa, falamos sobre licenciamento de projeto de arquitetura, o case lá da Prefeitura de Salvador, de aprovação de projeto e análise de projetos em BIM, muito bacana. Design paramétrico do Fernando Galvão, 2 dias atrás. Massa. Palestra excelente do Fernando com o Davi junto, e agora encerrando com chave de ouro aí com o Ricardo. Então, eu acho que foi um ciclo muito interessante, trouxemos muita novidade. A gente espera realmente que essa semente que foi plantada dissemine, cresça, evolua, e a gente possa trazer outros eventos, né? Outras novidades aqui para o mercado. Né? É isso. Exatamente. Agradeço a todo mundo. Fernando, eu queria dizer que sim, isso está rendendo frutos, né? Aqui a gente tem recebido muita ligação de proposta e cada vez mais voltados nessa parte de projetos, como a gente trabalha complementares em BIM, e está crescendo muito. E graças a Deus, assim, antes a gente era mediano, meio a meio, tinha muita proposta, eu quero projeto em CAD, a gente acabava fazendo aquele trabalho de convencimento, e agora a gente está disparado, os projetos em BIM, os projetos complementares em BIM, está disparado na frente a solicitação de orçamento. Então, sim, graças a Deus, estamos no caminho certo. Show de bola, hein? Boa. Então, em nome da presidente, Ana Maria Farias, nós agradecemos a parceria, né, ao Maurício Arce, também a presidente da CEBIM Sergipe, a Caroline Cabral, a toda a equipe, né, a Cláudia, o França, que nos apoiaram nesse projeto e abraçaram a causa com tanto afinco. Sigam a gente nas redes sociais. A gente lembra também que todas as edições desse webinar, dessa série de webinar, está no nosso site. Tem um bannerzinho lá, tem um slidezinho, assista aqui todas as edições, é só clicar lá, tem da primeira à 10ª, em breve também essa aqui, no nosso site www.cause.gov.br. Nós agradecemos a participação de todos, lembrando que vocês vão receber o certificado por e-mail, tá bom? Tenham uma boa noite. Muito obrigada pela participação de todos. Ricardo Freitas, muito obrigada pela disponibilidade e pelo seu amor à causa, né? Obrigado. Fernando, obrigada também. Tenham boas festas, né? Fim de ano. É isso aí. Espero em breve você em Aracaju, né, para conhecer. Opa! Isso. Eu adoro viajar. Deixa passar a pandemia, Bom, boas festas a todos. Cuidem-se. Valeu, gente. Né? Cuidem da saúde, dos seus também.